Salve, salve, minha gente bonita! Como é que tá vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, conhecendo pessoas e suas histórias. E quem senta nessa mesa aqui sempre tem boas histórias para compartilhar. E hoje não é diferente, tá? Hoje são histórias duplas. Aqui tem dois homens aqui que tem muita coisa boa para compartilhar conosco, da sua experiência de vida e de seus projetos também, presente e futuro. E claro, eu acho que ele tem um convite especial mesmo para você, homens que acompanham o nosso canal Falando Sério Podcast. Eu, antes de jogar ele na tela aqui, quero apresentar, não vou ler aqui a biografia por completo, porque no decorrer aqui do nosso bate-papo, eles vão compartilhar, não tudo, né? Porque esses homens aqui têm história para contar, mas um pouquinho, né, da sua experiência de vida, né, de seu conhecimento na vida, porque na vida a gente, todos os dias estamos aprendendo e compartilhando uns com os outros. Mas antes eu quero apresentar aqui, já apresentar com um nome, são dois portugueses, né? Lisboeta, que estão aqui nos nossos estúdios para compartilhar um pouco da sua história, como já falei. E eu quero já apresentar aqui o Nuno Santos, que ele é casado há 30 anos com a senhora Tereza, viu? E também ele é pai da Ana Marta e a Rafa, e também Maria, 3 filhas. Não, um é um menino. Peraí. É o Rafa, eu pensei que era a Rafa. Rafa, então, é o homem, então, que comanda e dá continuidade no legado do Isso Nuno. mesmo. Boa. Então você já ouviu a voz aí, né? Já ficou curioso? Calma, já viu o sotaque aí do homem, né? Mas antes de eu jogar os dois na tela, eu vou também apresentar aqui e falar do Sérgio Rodrigues. Ele é empresário, mentor, especialista em comunicação, com mais de 30 anos de experiência na área da construção civil e é filho de imigrante, viu? Ele é português, mas o pai dele imigrou, né? Saiu de Portugal, mas agora ele está aqui de volta às suas origens, à sua terra. E o mais, eles vão compartilhar aqui na mesa comigo e com você que é inscrito aqui no canal. Então, se você está assistindo e não é inscrito ainda, se inscreve, subscreve, como diz aqui em Portugal. Subscreve para que você possa acompanhar todos os nossos episódios, conhecer as pessoas que sentam aqui na mesa, que sempre tem pessoas com histórias riquíssimas, conteúdos que transformam no nosso Falando Sério Podcast. Eu já então jogo aqui na tela eles para falar diretamente com você. Olha aí, Nuno, seja bem-vindo e também meu amigo Sérgio. Tudo bem contigo, Nuno? Obrigado pelo privilégio que é estar aqui e poder partilhar um bocado da nossa história de vida. Olha aí que maravilha. E você, Sérgio? Opa, muito bom, não estava à espera do convite, agradeço imenso. E certamente vamos ter aqui muita história para contar. Pois é, então, você ficou surpreso? Os homens estão fardados aí? Eu não falei dessa, né? Eu falei que eles tinham convites para você, que eles têm projetos presentes e futuro, mas estão aqui, ó, legendários no nosso Falando Sério Podcast, Nuno português e também o nosso querido amigo também português que teve, né? O primeiro Legendários aqui foi o ano passado, 2024, e Sérgio e Nuno participaram já do primeiro, aqui em Portugal? Sim, nós participamos, foi em abril deste ano, aliás, que nós começámos, né, que é o chamado Top 990, entretanto já tivemos o 1020 e o 1085, já são 3 tops, e agora em outubro vamos ter o nosso 4º top, e sim, nós estivemos no primeiro, bem desafiador, por sinal. Desafiador, mas nós, né, o ser humano em si, né, vivemos nesse mundo para enfrentar os desafios da vida. E esse é um desafio bom, um desafio que transforma. Porque eu não participei ainda, vou nesse top agora em outubro, já revelar para vocês, não tinha falado ainda, mas já estou inscrito no top, né, 1185. É, 1185. É, 1185. Então estarei presente, eu creio que junto com vocês, porque quando homens que participam desse projeto, ele não passa a ser apenas um participante, mas ele agora, né, agrega valor e está sempre juntos aí. Qual o nome que se dá para aquele que vai estar contribuindo e colaborando nos outros top? É assim, nós temos vários níveis de envolvimento, né? Desde nós que já somos legendários, e depois existem os participantes, que é quem se inscreve no top e dá início à subida da montanha. Depois, no decorrer do processo, vai adquirir outra posição, que nós não revelamos porque aquilo que acontece na montanha fica na montanha, mas começam o processo como sendo participantes. Então, Sérgio, e você também foi participante do primeiro top? Eu fui participante do primeiro, foi uma experiência realmente transformadora. Eu, quando fui convidado para ir para lá, eu achava que não precisava de ir. Casado há 30 anos, 3 filhos fantásticos, uma vida de casal extraordinária. Que é isso? Perfeita. Isso é mais uma coisinha que me convidaram para ir, eu vou. Eu vim de lá completamente transformado.
eu comecei a fazer coisas que eu já me tinha esquecido, que eu fazia antes, e a minha vida veio dali. Como é que eu explico? Eu vi um novo homem. E não foi só vir um novo homem, foi ver aquilo que eu vi na montanha, que a gente não pode contar tudo como o Nuno diz, mas depois o acompanhar com os homens que estiveram connosco na montanha, ver o que é a continuidade que isso faz aqui, fora dos Legendários. Olha, é sensacional vocês falarem sobre isso. Eu poderia até fazer essa pergunta mais para frente, lá para o final, mas já quero que vocês compartilhem agora. Me diz como era o Sérgio. Você falou aí, né, que tinha uma vida, né, tranquila, estava tudo perfeitamente no teu olhar, na tua avaliação, né? E hoje você tem uma outra visão, um outro comportamento, novos ensinamentos, reativou também, né, até coisas que estavam já em você e estavam esquecidas. Então fala aí, como que era o Sérgio antes e o Sérgio de hoje? O Sérgio começou a servir cafés, o Sérgio trabalhava em restaurantes, o Sérgio era uma pessoa que queria fazer tudo e não fazia nada. Então o meu pai lançou-me aí, eu vim da Venezuela para cá, o meu pai, vais trabalhar, não queres estudar, vais trabalhar, então eu comecei a minha vida, até conheci a Sónia, que estou com ela até hoje, tenho 3 filhos. A Sônia é portuguesa? É portuguesa, uma mulher que eu amo. Você foi para a Venezuela e voltou então para encontrar com a Sônia? Anos, exatamente. 17 anos, saio de casa, começo a trabalhar, começo a fazer a minha vida normal e conheci a Sónia. O pai dela deu-me a mão, deu-me sociedade na empresa, passei por todos os departamentos da empresa, tornei-me gerente dessa empresa. Hoje sou eu que comando toda a estrutura da empresa. Só que o que é que eu me esqueci? Eu esqueci-me que eu tinha uma família. Eu só me lembrei do dinheiro, eu esqueci que já tinha 2 filhos, agora tenho um outro, Deus deu-me outro. Já depois de muitos anos, temos um com 11 anos, os outros já estão casados, o outro vai casar agora. E então eu tinha-me esquecido que tinha uma mulher, eu tinha-me esquecido que tinha os meus filhos, que eu tinha que cuidar e brincar com eles, mas há um dia que o meu filho me escreve uma carta e diz assim: pai, qual é o dia que tu podes brincar comigo? Nossa, cara, isso é... Ele pôs isso na mesa de cabeceira. Então eu li aquilo e eu disse: realmente eu estou-me a esquecer da minha família, mano. E então eu esqueci isso. Eu amo a minha mulher como Jesus Cristo amou a igreja, toda a vida fiz isso, sempre fui fiel a ela, mas também me esqueci de, sabes, aquele abrir de porta de carro, daquele miminho do pequeno almoço pela manhã. Que isso conta. Isso conta. E eu esqueci-me disso tudo, sabes? E ela sempre esteve ao meu lado. Quando eu vi da montanha, eu entendi que eu realmente precisava de voltar a ser o Sérgio que eu era e isso transformou-me, mudou-me. Eu hoje já sou uma pessoa que dedico mais à família, mais aos meus filhos, já tiro tempo para eles. Então, é por isso é que eu digo, eu desafio a todos os homens, todos, e todos os portugueses que dizem, isto é só mais uma moda, isto não é modinha nenhuma, irmão. Isto é uma transformação total de um homem naquela montanha. Mas eu tenho que subir a montanha para ser transformado, irmão. Nós ali é algo surreal. Eu aprendi muito ali. Então eu digo a todos, quem puder, suba. Olha, é tão bonito de ver, né, a forma que você fala, que você já começa a se emocionar, a se envolver. Você, 30 anos de casado, claro que você já era cristão antes também? Não, eu sou cristão antes. Eu já era, a parte católica da minha mãe. Mas eu sou convertido há 5 anos pela... 5 anos convertido protestante, digamos assim. Na Igreja Videira, sim. Da Igreja Videira. Mas vivia uma vida normal. Uma vida normal, sabe? Sempre a pensar no trabalho, e mais trabalho, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E eu cheguei a uma conclusão que tudo que eu tinha na minha garagem não tinha valor nenhum. A garagem só estava cheia de coisas que eu não dava já mais valor. Entende? Era só... Eu achava que a felicidade eram os bens materiais que eu conquistava. Olha. Então, é o que muitos estão levando na vida de hoje, né? Acho que sendo o provedor já basta, a presença não importa. Eu vivi agora, eu participei de um Dead Camp, que é um acampamento do filho com o pai, com a minha filha de 7 anos, foi uma experiência tremenda, maravilhosa, né? Claro que eu já venho, né, nesse conhecimento, nessa transformação, mas lá foi diferente, porque estávamos exclusivamente vivendo para isso. E às vezes a gente deixa escapar alguns momentos que pra gente é normal, mas para os filhos isso... conta muito, né? Conta muito. Você é pastor? Tem algum ministério? Eu não sou pastor, eu fui líder durante 5 anos. Fui líder durante 5 anos, líder de células durante 5 anos. Estava a comentar com o Nuno. Mas o meu sonho sim é ser pastor um dia. Porque eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de mudar a gente. Porque se Deus me deu essa capacidade, eu vou fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Olha, que bonito isso, que bom você, né,
fazer essa declaração, que ser pastor é o quê? É se colocar à disposição para compartilhar conhecimento, para ensinar, para não deixar que as pessoas venham errar, né? Então isso é muito bom. Parabéns, viu, Sérgio? Obrigado. Parabéns. Obrigado. O Nuno, ele já é pastor. Sim, eu sou pastor adjunto na Faith Family International Church. É algo que eu, há muito tempo, tenho no coração esta missão de vida, né? E como nós estávamos aqui a falar, pastorear alguém é ter o privilégio de ser usado por Deus para tocar a vida de alguma pessoa, né? E eu que sempre costumo dizer que nós, enquanto pastores, existem vários dons, né? Nem todo o pastor tem o mesmo dom, pode pregar. O meu dom é o dom do cuidado, o meu e da minha esposa. Então, não é tanto a área da pregação, ainda que nós também, obviamente, a gente também prega, mas é um dom que Deus nos deu, que é o cuidar, né? O estar próximo das pessoas, o ser intencional em cuidar delas. Então, sim, né? É uma missão que é uma missão para a vida, né? Pastorear. Olha que interessante. Então, olha aí, Sérgio. Então você está bem acompanhado. Eu já me colocou ao lado dele com algum propósito. Né? Então, mas essa vontade, esse desejo que você falou, né? Que tem vontade de ser pastor, e claro, você está no caminho certo, em breve vai ser inevitável. E hoje você está rodeado desses homens aí, isso aumenta mais, eu creio que sim, né? Claro que sim. É isso mesmo. O coração está cheio de alegria, não só por acompanhar com homens também com a mesma vontade do que eu, porque às vezes a gente sentava-se em mesas, quando éramos mais jovens, que a gente nem devia ter sentado nunca. E hoje a gente está em mesas que a gente diz, a gente agradece a Deus. Deus, obrigado, porque este irmão pensa como eu, o outro também, aquele ainda é mais apaixonado do que eu. Então é com essas pessoas que nós devemos andar, não é? É uma responsabilidade, obviamente, né? A crescida é sempre uma responsabilidade, porque tudo aquilo que nós fazemos pressupõe que seja bem feito, né? Ainda que a gente não seja perfeitos, mas é uma responsabilidade, mas é uma boa responsabilidade, né? Eu sempre digo, pastorear é ter provavelmente mais oportunidades de ser usado por Deus para tocar vidas. Isto é um privilégio, não é uma carga, mas é sim um privilégio e uma honra de poder fazer, né? E isso é muito importante. Sensacional. Ultimamente, né, passamos por um processo bem triste, mas muitos têm passado também despercebido, que foi agora a perca do Charlie. E, infelizmente, um cara que perdeu a sua vida em praça pública, e ele sempre um representante também que defende os princípios cristãos, que defende a palavra de Deus, a Bíblia e tudo. E a gente vê pessoas que estão ali defendendo a família, compartilhando o amor, e é retribuído dessa forma. E ser pastor, se dedicar à missão, é também até se colocar, né, numa situação vulnerável como essa. Então, como o Sérgio falou, que eu tenho vontade, eu tenho esse desejo, está em mim, né, só mesmo através do amor de Deus para a pessoa se dedicar ao amor e nem sempre ser retribuído com o amor. Como que você raramente ser retribuído, não é? A gente até costuma falar, eu e o Nuno às vezes dizemos, vai chegar o tempo que nós não vamos poder ler mais a Bíblia, não é? Verdade. E nós temos que ser a Bíblia aqui na Terra. Sim. E nós aqui nos legendários, basicamente, é o que nós sempre ensinamos, não é? Nós somos a Bíblia. Esta farda, você certamente até no mercado por aí poderá comprá-la, mas este número que está aqui, a gente tem que o ganhar. A gente tem que ser merecedor de usar este número, não é? Sim, e eu sempre digo que a questão é, quem não conhece a Deus, ou quem não o conhece como nós o conhecemos, qual é a melhor forma de vir a conhecê-lo? Através do nosso testemunho, do nosso comportamento, das nossas atitudes, do nosso cuidado, não é? Porque às vezes até através de um ato de cuidado, a pessoa conhece Cristo através de nós, não é? Então nós temos de estar muito atentos, e eu sempre digo a quem está à minha volta que não percam oportunidades, não é? Porque as oportunidades são diárias, e ainda que a gente às vezes esteja à espera que o milagre é uma coisa do... Toda a gente... Não, mas a vida é feita de milagres todos os dias. Às vezes pequenos milagres, não é? Então, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, nós temos esta missão de apresentar a Cristo para todos eles. Depois é um processo que é individual, né? Porque a gente sabe que a salvação é algo individual. Mas se nós não falarmos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, nós já sabemos, é bíblico. Não é? Claro. Quem pensar que vai pregar a palavra e que vai ter uma vida esplêndida... Os primeiros, né, que se colocaram à disposição de fazer o ID, como que foram mortos, né? Basta olhar para a história, né? Os discípulos todos, e olhar para como é que eles todos terminaram. Então, nós temos de estar predispostos a que isso possa acontecer um dia, né? Então, existe um preço muito alto a pagar, né? O facto de nós usarmos esta farda,
Não é uma responsabilidade. Aham. Portanto, muita gente olha para nós, porque não vão ver, talvez, muitas das vezes, o que nós fazemos bem feito, mas se nós fizermos uma coisa mal feita, é aí que vão apontar o dedo. Me desculpa a minha falta de conhecimento, talvez se eu pronunciar algo errado aqui, mas você se considera um movimento porque igreja não é, claro, que fique claro, né, para as pessoas que pensam em participar, que às vezes olha algum vídeo, que até, né, tem um julgamento, né, que entenda que não é uma igreja, mas que tem princípios cristãos. Com certeza. E isso é maravilhoso Com para certeza. mim, para outros, não sei, espero que você tenha essa consciência. Mas como que é para vocês, né, fazer parte de um movimento tão grande como esse, vocês que já vieram já de um conhecimento cristão, e as pessoas que não têm esse conhecimento para vocês poder... Porque quando a gente recebe algo bom, né, a gente quer compartilhar, a gente quer levar para as pessoas, principalmente para as nossas famílias, para os amigos, mas não é bem assim, né? E a obra de Deus, ela é impressionante, porque não é por força nem por violência. A gente fala, né, sai, pronúncia da voz, mas quem faz a transformação é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, né? Então, como que é para vocês no dia a dia, em termos das pessoas que já participaram através de vocês, claro que tem, né, uma recíproca verdadeira e a transformação e agradecimento. E as pessoas que não querem ter uma visão distorcida quanto a isso, como que é as críticas que vocês enfrentam? Primeiro de tudo, as pessoas têm que entender que o movimento realmente não é uma igreja, não é? Nós costumamos dizer que existem legendários sem igrejas, mas não existem igrejas sem legendários, não é? Nós promovemos sempre que os legendários congreguem numa igreja. Quem não tem, nós direcionamos para que tenha. Porque nós acreditamos que faz parte do processo, e não é à toa que é a noiva de Cristo, e nós sempre incentivamos todo o homem a servir e a ser uma referência dentro da igreja. Não é só estar na igreja, é ser uma referência, não é? Então, este movimento não é um movimento que quer se tornar uma igreja, nada disso. Aliás, é um movimento aberto a qualquer homem, independentemente da sua religião ou não ter religião. Qualquer homem pode subir a montanha connosco. Agora, obviamente, o que é que nós esperamos? Qual é a nossa fé? É que aquilo que Deus trabalhou na nossa vida, não através daquilo que nós fazemos ou dizemos com eles, mas que Deus possa tocar o coração de cada homem daqueles e que eles tenham o desejo de o conhecer mais, porque nós sabemos através do nosso testemunho aquilo que Ele fez connosco. Então, este é o grande objetivo que nós temos, não é? Obviamente, associado a isto, o que é que nós acreditamos? Que esta sociedade tem vindo a perder aquilo que é a essência do homem à luz da palavra de Deus. E aquilo que nós queremos é resgatar essa masculinidade do homem às origens, não é? Sendo o provedor, ser o cuidador. Só que nós também temos que perceber que a sociedade evoluiu, não é? Não é mais a sociedade retrógrada, onde o homem tinha que ser o machão a ganhar dinheiro e isto era mal. Não, hoje em dia não é isso que nós precisamos. O homem também evoluiu. Então, não só tem que ser o provedor, mas tem que ser o cuidador também da sua esposa, tem que fazer dela uma prioridade, dos seus filhos. O que o Sérgio estava a partilhar é algo que passa a quase todos os homens. Pouco tempo com os filhos, não é? A gente dedica-se tanto a trabalhar e depois os nossos filhos, a nossa esposa. Quantos homens sobem aquela montanha e há 1 ano, 2 anos não tiram um dia para estar com a sua esposa? Então é esses valores que nós queremos resgatar para cada homem daqueles que ali está. Pois tendo a esperança que obviamente o Espírito Santo é que os convence do que é o melhor para eles. Não somos nós somos só ferramentas nas mãos de Deus. Maravilha, é bom que vocês falarem sobre isso, porque vocês são pessoas comuns. O senhor tem um ministério pastoral, mas também o senhor tem uma profissão também para trazer a provisão para a sua casa. Fala um pouco aí do seu trabalho também. Tal como o Sérgio, é só mais uma coincidência, para além de sermos casados há 30 anos, somos empresários do ramo da construção civil. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, desde sempre estive ligado à construção. E também, na minha profissão, na minha empresa, eu tento sempre incutir os princípios bíblicos. Ou seja, para mim, um cliente, no final da obra, independentemente de como ela corra, como o Sérgio sabe, nem todas as obras correm sempre bem, né? Agora, a nossa cara tem que ser dada e as pessoas têm que saber que os nossos princípios são inegociáveis. Então, nós às vezes lidamos com poupanças de uma vida, não é? Então, é nossa responsabilidade com que aquela obra tenha que correr bem. Porque se correr mal, nós podemos estar a colocar em causa a questão financeira daquela família. Então, estes princípios, nós também os levamos para as obras, não é? E as pessoas, eu ofereço sempre no final de cada obra algo ao cliente e aí nós falamos da palavra, não é?
é uma oportunidade de nós tocarmos aquele coração. E eu sempre digo, olha, eu vou orar por si, precisa de alguma coisa, eu sou muito intencional nisso. E às vezes descobrimos histórias muito engraçadas de clientes que acreditam também. E então às vezes pedem, eu tenho um caso esta semana, uma médica do Hospital Santa Maria, foi para Cabo Verde porque tinha o pai doente, e ela mandou uma mensagem, Nuno, podes orar pelo meu pai? Porque eu vou para Cabo Verde. E eu disse, olha, eu vou estar a orar por ele. E hoje mandou uma mensagem, o meu pai está muito melhor. Obrigada pelas orações. Olha, que sensacional, né? Então, mais uma vez, A são simplicidade, oportunidades. é não verdade. Nós só temos que estar atentos àquilo que está a acontecer à nossa volta. Eu costumo falar, né, que você é um missionário onde você estiver, né? No trabalho, em casa, na faculdade, onde você estiver. Você é um instrumento de Deus para você poder abrir a boca e, né, poder propagar para essas pessoas, orar, interceder, né? Que hoje a gente vive um caos. Você falou que não é mais um retrógrada, né? Na questão do tempo hoje tem se evoluído, mas também tem evoluído muitas coisas ruins junto. Claro. Né? Então a evolução do crescimento, do conhecimento, mas tem muita gente que tem usado o conhecimento para o mal. E se nós não nos posicionarmos também, né, como defensor da verdade, do amor, isso é bem complicado. E a questão de compartilhar com o outro, né? Tem um certo pregador que ele fala, né? Aquele que está indo para o céu e não tem desejo de levar alguém é porque ele não está indo para lá. Com certeza. Vai por outro lugar qualquer. Quem não teve esse encontro, não tem desejo de compartilhar com alguém porque ele não teve encontro nenhum. E esse é um lema nosso dos legendários, né? Que é, nós costumamos dizer que homem sozinho é presa fácil. E dois são sempre mais fortes do que um. Então não é à toa que nós estamos aqui dois. Eclesiastes 4. É melhor que seja dois. Prestamos contas um ao outro, não é? Então é importante nós estarmos acompanhados de boas pessoas, não é? Pô, que sensacional isso é muito bom. Fala para vocês se conheceram, claro, né, o fundador, né, desse lindo projeto. Eu tive com ele ano passado ali no Ravi Cascais e tive a honra também de entrevistá-lo e falar. Ele começou com 120 homens e hoje já ultrapassa 120 mil homens. 150 mil. Já está em 150 aí. Na época que eu entrevistei ele, ano passado, estava em 120, acho que estava em 110 mil. Aí eu falei, deve ter aumentado mais 10, mas já aumentou já 40 mil do ano passado para cá. Isso tem um crescimento gigantesco, porque o ano passado, né, foi aqui a Europa, que começou em Portugal. Depois, logo em seguida, foi para o Japão também, entrando na Ásia. E hoje eu nem sei mais. Reino Unido, Itália também, já vai para a Itália também, brevemente Espanha. E vamos por aí fora, né? Vocês estiveram no top da Itália, que teve agora recentemente? O nome teve lá. Né? Que eu estive falando com o Jonas, que inclusive o Jonas que me fez o convite, que eu quero aqui agradecer de coração. O Jonas que me apresentou também esses dois grandes homens aqui, que eu tenho um prazer de entrevistá-lo. E o Jonas levou o filho dele, acho que é o legendário mais novo daqui da Europa, é o Asaf. Era da minha família ele. É? Olha que legal. O Jonas era da minha família e eu fui chefe de tribo da família onde estava o filho. Foi... Oh, que legal. Muito bom, muito bom. Isso é muito bom, né? É incrível, porque o que a gente quer é que isto passe de geração em geração. Né? E a oportunidade de um pai ver um filho a subir do seu lado, o pai a servir e o filho a subir enquanto participante, é algo incrível, indescritível. Né? É por isso que o Jonas, quando fala legendários, hoje o Jonas, ele é legendário de verdade, 24 horas por dia, né? Você falou do seu filho, do Rafa, né? Que eu até pensei que, falando das meninas, eu levei Rafa achando que era uma menina também. O Rafa é o homem da família. Isso. Ele tem quantos anos? Ele tem 23, ele é 23. Campeão mundial de ginástica acrobática. Olha. Hoje em dia é treinador do Sporting. E eu sei que um dia ele também vai subir a montanha. É isso que eu ia te perguntar, né? Se você já teve essa experiência de estar lá com teu filho, mas já fez esse convite e está aguardando o momento. A questão é mesmo a disponibilidade dele, porque ele treina praticamente todos os dias, dá treinos, né? Então, mas a gente já falámos e eu acredito que vai acontecer. E você, Sérgio? O meu mais novo tem 11 anos, mas ele olha para mim com a farda. Hoje de manhã fui levá-lo à escola, já trazia a farda e ele diz: pá, essa farda é bonita, eu quero ser legendário, está quase. Porque na realidade nós somos o espelho, né? Da nossa casa. E eu tenho muito orgulho nos filhos que tenho e todos eles têm visto realmente em mim que eu tenho sido um bom homem também. E eu agradeço a Deus por isso. Mas eu disse aos meus filhos há pouco tempo que eles não tomassem as decisões erradas que eu tomei, porque eles também sentiram a minha falta. Com certeza. Eu disse ao pai: tu conseguiste nos dar tudo e temos tudo, mas nós precisamos de recuperar o tempo. E eu disse: sim, eu já aprendi. Então, aqui nos Legendários nós acho que já aprendemos isso. Sim, mas é só para ensinar algo ao Sérgio, que é algo que eu aprendi há muitos anos na minha vida, que é o tempo, nós nunca mais o recuperamos. É verdade. O tempo passa. O dia de ontem, já foi ontem. Já foi. Né?
Por isso é que eu digo que sempre toda a gente vive o dia de hoje. O amanhã não é garantido, o ontem já passou, então nós temos que viver o hoje, não é? Então o desafio que eu faço contigo e com a tua família é vive o hoje. Obrigado. Não penses no amanhã e muito menos no passado. Já não Já não nada. recuperamos, Acabou, não. já passou. Já não vale a pena. Não vale a pena. É. Eu tenho um neto também, eu esqueci desta parte muito importante. Já tem uma camisa para ele, já está no sangue. Eu vi que tem as camisas assim, filho de legendários, também tem neto de legendário também. Eu já sou avô, vou ser avô outra vez de uma menina também. Está a ser uma alegria muito grande dentro da minha casa. Isso é sensacional, né? Eu tenho um filho de 25 anos, tenho um filho de 20 e a menina agora de 7. Eu tive uma conversa com meu filho de 25 anos semana passada, que foi uma experiência maravilhosa, que eu pude compartilhar com ele. E até a primeira vez que eu estou compartilhando isso aqui, aproveitando esse momento que eu estou falando de pai para filho, de tempo e tudo recuperado. E claro que eu fui um pai muito falho um tempo atrás. E graças a Deus que eu tive esse encontro, né, com Deus na minha vida e eu vim ter esse reconhecimento do quanto que eu era falho. Um cara honesto, um cara bom em tudo, mas fui falho na questão, negligenciei como pai. E eu conversando com meu filho e ele falando assim, não pai, faz parte, tudo bem. Eu falando, não filho, não faz parte, porque eu não quero que você repita os meus erros. Eu quero que você seja um pai melhor para os seus filhos. Então, foi uma conversa muito boa e ele pôde entender e tudo, mas você falou, filho, eu quero que você compartilhe para mim qual foi o melhor momento que você viveu com seu pai. E ele compartilhou comigo os melhores momentos e eu lembrei desse momento. E qual foi o momento que você mais se decepcionou com seu pai? E ele também compartilhou esse momento comigo. Isso é incrível. E isso me tocou e doeu e eu reconheci. E eu pude falar para ele, me perdoe e que isso seja quebrado aqui, que você não venha, né, repetir esse ciclo e fazer isso para o seu filho, porque se eu como pai que executei isso e foi doloroso para você, será doloroso para o seu filho também no futuro. Então faça a diferença, porque eu compartilhei com ele falando o seguinte, eu acabei repetindo, não quero jogar a culpa no meu pai, porque talvez meu pai também herdou do meu avô, né? Mas eu acabei de forma involuntária repetindo, né, os erros do meu pai para com o meu filho. E hoje eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse entendimento. Então, eu louvo a Deus por ter, né, essa consciência e poder compartilhar isso com ele para que ele não venha repetir. Né? Então, isso foi maravilhoso. Eu sempre transmito aos meus filhos que nós, enquanto pais, nós erramos e erramos muito. Eu erro muito. Agora, eu sempre lhes digo que a nossa expectativa ou o que nós fazemos é sempre na esperança de acertar. Né? Porque ninguém faz. Eu, pelo menos, não acredito que nenhum pai intencionalmente queira fazer mal ao seu filho. Jamais. Jamais, né? Agora, o que nós fazemos, nós erramos, mas a intenção é sempre de acertar. E eu também errei muito ao longo da minha vida com os meus filhos, mas a questão do perdão é muito importante, né? É importante nós reconhecermos quando nós erramos, até para que eles aprendam a importância do perdão também. Isso é um exemplo que nós temos que dar. Maravilha. Hoje é o dia até que a gente está aqui em direto, até o dia da gente pedir perdão a alguém, se a gente alguma vez fez algo de errado e não pôde, se calhar nós nem sabemos que a pessoa está ofendida connosco, mas hoje é o dia da gente também pedir perdão. É verdade. Porque às vezes a gente pensa que é normal, tá? E às vezes estamos ofendendo alguém. Às vezes de forma involuntária. Né? E é interessante ter esse posicionamento de poder, me perdoe, desculpa pela minha falta de atenção. É libertador, né? É verdade, libertador. É libertador para nós, até para nós às vezes. É uma carga desnecessária que muita gente não tira das costas por orgulho, por medo, por algum motivo. E quando você, né, tem essa atitude, isso é libertador, isso é maravilhoso. Marivaldo, só um segundo. Claro, Sérgio. Eu, quando fui para os Legendários, eu estava muito debilitado. Há 10 anos que eu não fazia exercício físico. Eu tinha sido operado ao coração há uns anos. Eu tinha feito há um ano um cateterismo, então não me queriam deixar subir a montanha. Então me colocaram lá na frente como capitão e eu disse, capitão? Como assim? Então, e para não contar mais, porque também não se pode contar, o que é que acontece? Eu vou-vos dizer, eu aprendi o que é ter uma família, eu aprendi que ali não se abandona a família, ninguém fica para trás, e nós repassamos tudo isso aqui. Nós repassamos isso tudo. Nunca mais a gente esquece isso. Olha, que legal, cara. Nunca mais. Tu esqueceste isso. Eu vou ser sincero, eu quando fui convidado pelo Luís, eu quero honrar o Luís Conrado, que eu quero honrar muito a vida dele. E eu sou sincero, eu fui sem expectativa nenhuma, achando até que aquilo não me ia fazer nada.
Foi assim, a minha esposa própria disse, mas o que é que tu vais fazer? Mas eu tenho, não sei se é um defeito, se é uma virtude, eu não gosto de falar nada que eu não experimento. Porque não tenho autoridade para falar aquilo que eu não conheço. Que é um mal de muita gente, Que é um né? mal de Não muita gente. tem conhecimento algum e critica e coloca suas opiniões. Este A movimento opinião tem é sido livre, alvo, mas claro, este movimento conhece tem sido primeiro. alvo de muita crítica por causa de quem não conhece. Aham. Porque isso é que nós dizemos, vai, né? E se depois não gostares, não te identificares, tens legitimidade para poder falar. Enquanto tu não fores, vale o que vale, né? E eu fui, recebi o convite e eu disse, olha, vou pensar sobre isso, e depois falei com a minha esposa, disse, olha, eu vou, porque para eu poder falar. E eu pensei, isto é uma modinha, isto acontece agora. Pois, agora o que é certo é que estou tão envolvido que agora já estou... Envolvido até ao pescoço. Começo a ter queixas em casa de tanto envolvimento. Mas a verdade é esta, que é, ainda que eu pregasse para pessoas, ainda que eu cuidasse de pessoas, quando eu cheguei lá acima, Deus falou comigo assim, olha, tu és um bom esposo, dentro do que é, tu és um bom pai, né? Tu és um bom empresário, mas o sacerdote da casa? Quem é que é o sacerdote da tua casa? Quem é que mete o joelho no chão? Quem é que pega na palavra todos os dias? E quem é que alavanca essa área na tua vida? E a verdade é que não era eu. Nossa. Era a minha esposa. Aí foi duro, hein? E aí foi duro, foi uma pancada. Teve um encontro com a tua consciência aí foi na uma hora. pancada. Então, cada montanha que eu subo, e com esta já vai ser a sexta, né? Aham. Sempre Deus fala ao meu coração, que é, mantém-te firme, esta é a tua obrigação, este é o teu papel, ser sacerdote da tua casa, e a tua mulher está lá para te ajudar. Mas o chamado, a obrigação é tua e não é dela. Então, aí foi onde Deus me deu uma paulada, que eu vim de lá todo partido, né? Mas eu pensava que não havia nada para melhorar, né? E sem expectativa nenhuma. O que é certo é que a partir daí as coisas não mudaram da noite para o dia, mas estão a mudar pouco a pouco, né? Porque eu não acredito numa mudança radical às vezes no que diz respeito a mim, porque eu não sou assim. Aham. Mas ainda hoje, hoje, eu estava com a minha esposa de manhã a fazer um devocional, né? Algo que a gente não fazia, né? Então são tempos de qualidade que nós começámos a ter juntos. E isso é uma melhoria incrível no relacionamento. E casados há 30 anos. E nunca tivemos problemas no nosso casamento. O que é certo é que nós elevamos o nível do nosso casamento para outro patamar. E este é o desafio que a gente quer deixar a todos os homens. Olha, é sensacional e bom ouvir, porque estamos ouvindo isso de um pastor, Isso. né? E às vezes, querendo ou não, a gente fazendo parte de uma instituição religiosa, a igreja, a gente acaba ficando um pouco religioso, Com né? certeza. E acaba deixando o que é necessário de fazer para estar dando prioridade a outras. E lá eu vou falar assim para não diminuir, porque não é simples, é gigantesco esse projeto, né? Esse movimento do Legendário. Acabou então te dando esse despertar aí, esse certeza. hábito bom para a tua família, de poder ter o devocional Com junto com a certeza. tua família. E a verdade é que desde que houve este alinhamento, né, as coisas dentro de casa, porque todos nós temos as nossas lutas, começaram a se alinhar. Eu próprio, eu posso falar isto porque eu sei que o meu filho não se vai importar. Ele não ia à igreja. E quando eu estava a descer o Top de Itália, eu recebo uma mensagem da minha esposa a dizer, olha, o Rafa decidiu voltar à igreja. Olha que legal. Então, muitas das vezes, nós temos algum Isso não papel... tem preço, né? É que nós, às vezes, as pessoas olham para nós como sendo um exemplo perfeito do homem que está a servir nos legendários. Esqueçam, isso não existe com ninguém daqueles que ali estão. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas batalhas, e esta era uma luta. Cada vez que eu subia à montanha, o meu joelho no chão era pelos meus filhos, né? Então, ao receber uma mensagem deste, já disse, não, vale a pena, né? A resposta imediata antes de você chegar em casa, já teve já a resposta, né, dos teus pedidos, né, da tua fé que você depositou na montanha lá. Exatamente. Isso é incrível, hein, Sérgio? Maravilha. Conta aí, Sérgio, também de mais uma experiência que você vivenciou nesse decorrer desse tempo com os Legendários. Dos Legendários. Posso-vos contar que na primeira subida da montanha eu tive algumas dificuldades a chegar lá acima. Mas a dificuldade que? Dificuldade foi física? Foi física, foi um pouco física. E eu senti que vinha um, empurrava, vinha outro, empurrava do outro lado, o outro tirava a mochila a Não um. contes muitos pormenores. E eu disse assim, mas meu Deus, mas o que é que está a acontecer aqui? Então a gente conseguia, de alguma forma, atingir o nosso objetivo ali, não é? Como família. E quando eu cheguei aqui, eu senti-me muito abraçado pela minha esposa, pelo meu filho. E quando ela me disse, tu és o homem que eu escolhi para viver, tu és a pessoa que eu decidi amar a vida toda, já estamos há 33 anos, eu quero continuar contigo, eu tenho muito orgulho em ti.
vocês sabem que há palavras que a gente não pode deixar de dizer. E só há bem pouco tempo eu consegui dizer ao meu filho, com 24 anos, que eu o amava. Que incrível, cara. E eu disse, filho, eu te amo muito. Eu não conseguia dizer ao meu filho isso. Olha, isso é Isso incrível. é incrível. E eu sempre disse que ele não era capaz de nada, que ele ia ser a pessoa que não ia dar nada. Hoje é um relações públicas, é um tipo gestor de recursos humanos, é um homem, está na minha empresa, é um grande potencial. E eu vejo Deus a agir dentro da minha casa, dentro da minha família. E é assim, nós sabemos que... E vou-lhe dizer qual foi a coisa mais importante dos legendários para mim. Foi o dia que eu ouvi da boca do nosso diretor, do Tiago Rocha, dizer: nunca deixem de ir às igrejas. Com certeza. Isso para mim foi que eu fui convidado pelo pastor Filipe da Igreja Videira Lisboa, e eu disse ao pastor, mas isso, ele diz, não, vamos, que aquilo é um movimento cristão, não, vamos embora. E eu disse, foi como ele pensou, eu ia sem expectativas, mas quando eu um dia, a Videira é que recebeu os legendários nesse momento, nesse top, e eu ouvi o Tiago a dizer, não, isto não substitui a igreja. Nós temos que congregar, nós temos que frequentar a igreja. Porque a verdade é que ele não é um movimento cristão. Não é um movimento cristão. É um movimento com princípios cristãos. Exatamente. Não é? Que é um bocadinho diferente. Não é? Mas é isso. Mas é disso, porque não está a dizer para a gente. Porque há pessoas que dizem, não, vão abandonar as igrejas, isto vai substituir. Não, isso é interessante você falar isso, porque tem até líderes de igrejas, de ministério, né, que querem proibir os seus membros de irem porque pensa que é a igreja, e não é. Isso, na verdade, é uma ajuda, né, ao cara despertar, a pessoa despertar. O pastor que entender a visão que ele pode trazer através dos legendários para a sua igreja, se ele conseguir entender a mais-valia que isto é para a sua igreja, a igreja vai subir para outro patamar. Só. A questão é que as pessoas estão sempre pé atrás com tudo o que seja este tipo de movimentos. Não é? Agora, o nosso incentivo é experimenta. É interessante você falar isso, que você até explicou atrás. Antes de você criticar, né, experimenta, conhece. Claro. Porque eu vi grandes líderes, né, grandes nomes, inclusive no Brasil, sim, e conhecido internacional, criticando o movimento. Eu falei, cara, que falta de sabedoria, falta de ética, né? Eu acho que se Jesus, né, tivesse aqui como homem, quando ele pisou na terra por 33 anos, ele não ia ter esse comportamento, porque, né, a defesa lá é o quê? É o homem como pai, como provedor, como marido. Você imagina, isso. Você falou que nunca pronunciou para o seu filho um eu te amo, e foi através do movimento, do que você vivenciou lá. Como um milagre. É um milagre, claro. Porque é uma forma de expressar o sentimento que ele tem para com o filho, e ele nunca tinha conseguido fazê-lo. Isto são pequenos milagres que acontecem todos os dias, não é? E é isso que a gente quer que aconteça cada vez mais. Marivaldo, na realidade as igrejas aqui em Portugal, isto é uma coisa, um outro tema que a gente podia falar aqui, não vamos estar a fugir do tema. As pessoas associam a igreja evangélica é isto, aquilo e o outro. É assim, isto não é uma igreja. Isto não é uma igreja. Nem pretende ser. Nem pretende ser, é o que ele está a dizer. Isto é, nós homens estamos a perder identidade dentro das nossas próprias casas, as mulheres estão a fazer o papel de homem e os homens estão aí, e a gente ali encontra-se com Deus. E o objetivo é esse, literalmente, é resgatar a essência do homem à luz da palavra. Porque nós acreditamos que é a fórmula que funciona. Não é? É isso que nós acreditamos. Ô Sérgio, voltando ao assunto que você falou do seu filho aí, mas com o seu pai em algum momento já falou eu te amo para você? Agora sim. Eu voltei a visitar os meus pais, eu voltei a querer estar junto com os meus pais, eu tive um desapego muito grande com os meus pais, e eu estive na casa da minha mãe agora há dias e ela disse, filho, eu chorei muito ontem, mas o que eu precisava era só de um abraço teu. Então tem que haver, nós temos que honrar pai e mãe, não é? Como é óbvio. Nossos dias na Terra serão prolongados, e eu acho que nós até lá aprendemos isso. E então eu tenho ido abraçar a minha mãe todas as semanas. Mas eu digo o seguinte, o teu pai já pronunciou alguma vez antes para você um eu te amo? Falou um te amo para você? Não. Então tá aí, eu também não consigo. Tá aí o motivo, né? Ele disse-me agora, não, eu sempre disse que te amava muito, que eu gostava muito de ti, não sei o quê. Porque ele também trabalhou muito. Mas eu carreguei aquilo isso não quer dizer que ele não te amou. Não, ele não, é isso ele mesmo. Ele não tinha força, ele não sabia como pronunciar, como falar isso. Eu me espelhei no meu pai, no trabalho que ele teve, árduo, duro, que nunca estava em casa, sempre a trabalhar. Eu passei isso para a minha vida também. E eu não estava a dizer, a gente vai se espelhando. Existe um livro que quase toda a gente conhece, que se chama As 5 Linguagens do Amor, não é? E que é bom nós identificarmos qual é a linguagem do amor que nós recebemos e aquela que nós damos.
nem sempre é a mesma. Não é? E então às vezes existe esta questão. A gente não comunica bem. Porque é que eu não Por faço? exemplo, o pai, provavelmente o Sérgio, a forma dele manifestar o amor para com ele provavelmente podia ser, eu não conheço a história, oferecendo-lhe coisas, é uma linguagem de amor. Ou criando um serviço qualquer, como, sei lá, qualquer coisa, porque são linguagens de amor distintas. Tempo de qualidade. Ser. Só que às vezes o expressar, que é a linguagem das palavras de afirmação, quer dizer, eu te amo, tu és importante para mim enquanto filho. Eu próprio também posso fazer muito melhor nessa área, né? Todos nós podemos. Né? Só temos de estar atentos e sensíveis aos nossos filhos. Né? Eu hoje reconheço que tive uns pais maravilhosos, deram-me o que puderam dar, fizeram tudo por mim. É claro, mas se eu não tinha tempo para os meus filhos, muito menos tinha para os meus Mas pais. estás a ver, tu acabaste de dizer, deram-me tudo. Pode ser a linguagem de amor deles, que é o presente, oferecer coisas. Né? E aquela questão, foi o que eles também podem ter recebido também. Exatamente. Então eles acharam que receber o melhor, estão também passando para frente o melhor deles, do jeito deles. O meu pai, eu não lembro dele pronunciar para mim um eu te amo. Mas eu lembro ele olhar nos meus olhos e falar: meu filho, me perdoe por não ter sido um pai perfeito para você. Incrível. Eu recebi isso e ficou gravado na minha vida para sempre como eu te amo. É uma demonstração de amor. Só que hoje eu posso dizer isso, eu faço de forma leve e eu tenho um prazer. E toda vez que estou conversando com meus 2 filhos moram lá no Brasil. Mas sempre, ou no meio ou no final, estou sempre falando: eu te amo, filhão. Eu acredito qual em você. Qual é a maior forma de né? demonstração do amor? É o perdão. É o perdão. Porque nós perdoarmos quem nos faz bem é fácil, mas quem nos faz mal né? É sempre difícil. Essa é a maior forma de amar alguém. E esse é o verdadeiro amor. Com certeza. Né? Porque amar quem nos faz bem é fácil. Amar quem nos persegue. Isso é que é difícil. Esse aqui é difícil. Esse né? aqui é o esse tema. Aqui é difícil. Esse não é fácil, não. Mas vamos voltar aqui e falar mais aqui do Legendário. Você está cheio aí de... Isso aí é o quê? São prêmios na tua participação? Não, assim, como que é? A camisa está dividida por várias zonas. Né? Este braço, que é o braço esquerdo, nós pomos a bandeira do nosso país, o estado onde nós nascemos, onde nós vivemos, o verso da pista onde nós fomos participantes e o logo da pista também. Este é o passo da apresentação da nossa essência ou origem nos Legendários. O braço direito é o do serviço, onde nós vamos colocando as pistas onde nós servimos. Depois aqui é tudo o número de Legendário. Depois aqui são meramente decorativos, onde cada um pode colocar aqueles com que mais se identifica, sendo que os meus é família, o grito que nós damos que é AU, é desfruta do caminho, que é algo que nós usamos nas nossas costas, e eu acho que este é uma história digna de ser contada. E porquê é que nós falamos nisto? Que é, nós acreditamos que qualquer homem, quando sobe a montanha, todos eles têm uma história. Mas nem todos têm uma história digna de ser contada. Então, o nosso grande objetivo, quando sobe a montanha, é subir com uma história, mas descer com uma história digna de ser contada. E isto marca toda a diferença. Então, nós usamos isso também, obviamente, é uma forma de atrair a atenção de muita gente. Eu sempre conto esta história, e agora quando fomos para a Itália, o pessoal que ia comigo, íamos 4 ou 5, e eles perguntaram: vamos fardados ou não vamos fardados? No avião. Disse: vamos fardados. Mas vamos fardados? Vamos fardados, porque é uma oportunidade das pessoas virem perguntar quem nós somos. E eu estava acabado de dizer isto no aeroporto de Lisboa e vem um rapaz ter comigo: quem são vocês? Diz: olha, nós somos um movimento de homens que tem princípios bíblicos, cristãos. Aí eu vivo na Córcega, tem lá uma montanha, fica com o meu número e vamos fazer acontecer na Córcega. Olha. Assim. De uma hora para outra, já teve então ali uma oportunidade. Né? Isso é muito bom, porque às vezes, né, o exemplo não se dá apenas em falar, em pronunciar, mas às vezes só no comportamento, né, aquilo que você está ali, na postura, como a gente estava falando no início aqui, de postura, já chama a atenção de alguns. E esse número aí, o seu é 106.590? 106.590. Isso é o que? É o número... É o número de Legendário, onde é único, todos nós temos também no boné o mesmo número, né? E é isto que o Sérgio estava a dizer, nós acreditamos que cada um tem uma identidade muito específica e que somos únicos, né? Então esta é uma forma de nós nos identificarmos como sendo únicos para Deus também, né? Maravilha. O Sérgio é o Sérgio, eu sou eu, ainda que a gente tenha muita coisa em comum, e temos realmente 3 filhos casados há 30 anos, portugueses, empresários da construção civil, mas ele tem o número dele e eu tenho o meu, né? Para mim o número não é importante, a questão do número
Mas sim, esta referência que eu estou a dizer, que nós somos únicos. É um registro, né? É um registro. Eu tive lá nesse aqui. É o Pronto. cartão de cidadão. Pronto, É tá isso, carimbado. E ninguém Você vai ter toma. um número também. Pois é, né? Em breve estarei aí com esse número. E os pins aí do boné? Os pinos, os amarelos, só para eu pôr ali. Mostra, vira ele para isso. essa câmera aqui. Para esta aqui. Os pinos amarelos são os pinos da pista, Aham. ou seja, cada pista tem um, e estes são os pinos personalizados de algumas pistas. Nem todas têm, mas as que têm nós temos. Pronto, e esta é a bandeira de Portugal, sendo que este que está aqui é um pino de serviço, onde quem serve obrigatoriamente tem que tirar o curso do serviço. Aham. Ninguém pode servir sem o curso. Ok? É porque ela vai estar cuidando de pessoas, né? Vai Então cuidar tem uma das pessoas. Mas responsabilidade. existem muitas áreas e... Como o Sérgio compartilhou aqui, né? Que ele, né? O pessoal vendo às vezes algumas limitações dele, as pessoas foram instruídas, né? E aprenderam no curso a ajudar e auxiliar. É importante Então, só para quem saber, vai não é que vai ocupa- entender não isso ocupa aí. o lugar o saber, né? É importante. É verdade, isso é crucial, isso é maravilhoso. E o conselho que você dá para as pessoas que estão assistindo aqui esse podcast, despertou o desejo de conhecer mais, e talvez a pessoa não tenha alguém que ele conheça, alguma coisa, está nas redes sociais disponíveis, onde que a pessoa pode conhecer mais sobre esse Sim, nós movimento? temos uma página no Instagram, que é Legendários PT, onde podem entrar em contacto, tem lá todos os dados que queiram, podem me mandar uma mensagem privada e nós estamos disponíveis para aquilo que for preciso. Nós estamos de braços abertos para receber qualquer homem. Esse de outubro agora vai ser o top qual mesmo? É o 1185. 1185, mas aqui em Portugal é a quarta. É o quarto top. É o quarto. Quantos legendários hoje tem já aqui de Assim, neste momento Portugal? nós temos, eu creio que são 492, parece-me. Olha, Queremos fazer um top grande, queremos fazer um top com 200 participantes e no mínimo 150 servidores, ou seja, são 350 homens. É para isso que nós estamos a trabalhar. Agora imaginem só o que é a imagem de 350 homens a subir uma montanha, né? O poder que isso tem. Então, este é o nosso grande objetivo. Estamos ainda a trabalhar nesse sentido, mas sim, é isso que nós queremos. Por isso, todos aqueles que nos estiverem a ouvir serão muito bem-vindos. Nuno, esse podcast aqui não está sendo ao vivo, está sendo gravado, claro, e eu gostaria de voltar a fazer o meu podcast ao vivo, porque tinha interação com as perguntas das pessoas, mas eu vou me colocar aqui como telespectador que está acompanhando, porque tem muitos que ficam assim, nossa, eu queria ir, mas eu não tenho uma condição, porque tem um valor a se pagar. Vocês recebem muita crítica pela questão do valor, e talvez até os líderes também religiosos e tudo, talvez tenha essa rejeição por esse motivo. Que é uma das Mas uma pessoa mais que às vezes não atacadas. tenha condição, há alguma possibilidade dessa pessoa também ser alcançada e O participar? nosso objetivo é que os homens venham. Aham. Obviamente que aquilo tem um custo e eu sempre faço este paralelismo que é o que é que custa mais? Um divórcio ou investir para subir uma montanha que pode transformar o teu casamento? E tudo tem um preço. E tudo Sempre tem um falo preço. isso. E mais, aquilo que não é pago não é valorizado. Aham. E eu tenho isto muito... Eu tenho essa visão também. Eu Se também você tenho não essa- pagou nada por Pode ser isso, você pouco, não dá pode ser valor muito. algum. Aquilo que nós dizemos sempre, e isto é algo que o nosso diretor Tiago Rocha, ainda esta semana, ele falou disto novamente, que é nenhum homem sobe por falta de condições financeiras. Nenhum. Agora, nós tem que haver um esforço também da pessoa em querer fazer parte do processo. Agora, não tem condições, nós temos condições, eventualmente, para ajudar, entre em contacto connosco, nós vamos falar com vocês, ou com quem estiver interessado, e juntos eu tenho certeza que a gente vai encontrar uma solução. Olha aí, sensacional isso, né? Isso é muito bom. Eu costumo Pode falar, dizer, Sérgio, eu por favor. costumo dizer que não sei se tu estás de acordo, que é muito barato. O que é que tu achas em relação a Com isso? certeza que É muito barato. é uma das críticas mais muito barato. colocadas às igrejas, porque pensam que existe um desvio de fundos para aplicar ali e depois falta ali, mas isso é falta de visão. Só, não é? A visão tem que ser mais ampla, porque nós o que estamos a fazer é alargar o reino, não é? A visão de reino nestes homens. Então eu acho que é limitada essa visão, mas é a minha opinião, não tenho Claro. eu respeito a opinião de qualquer um, mas isto não é condição. Não tem condições, falem connosco e juntos nós vamos trabalhar nisso, até que nós temos muitos homens. Eu posso confessar aqui em direto, eu próprio paguei 5 inscrições de homens, eu, do meu dinheiro, juntamente também com o meu amigo Luís Conrado. Nós arranjámos uma verba e decidimos abençoar quem não conseguia ir. Poderia compartilhar algum desses relatos, alguma experiência? Não precisa falar nomes. Nós temos muito tipo de homem que vai subir aquela montanha, não é? O homem que vai pela aventura, o homem que vai, como eu, só porque quer ir ver o que é aquilo, mas também temos muitos homens que são as esposas próprias que os inscrevem.
Eu sempre digo isto, se a tua esposa te inscreveu num top, então a esperança que ela está a colocar no top é que tu venhas de lá um homem melhor. E muitas das vezes, e o Sérgio sabe do que eu falo, é a última esperança para aquele casamento. Acontece em todos os tops. Então é normal, e eu não quero partilhar aquilo que acontece normalmente no fim do top nas recepções, mas há muitos testemunhos daquilo que aconteceu na montanha. E eu quero que vocês vão vivenciar isto, porque eu não quero estragar a surpresa, mas é normal que o homem lá em cima, com tudo aquilo que é trabalhado, não por nós, mas pelo Espírito Santo ao seu coração, é que o dê ali uma volta e ele entenda qual é o papel do homem na sua casa para com a sua esposa. Eu estou indo por um motivo. Eu estou indo para o Legendários, o Top 1185, por um motivo. Viver a experiência e aprender a servir melhor. Eu sempre tive esse chamado. Eu vivi um tempo, 6 meses em Timor-Leste, e tive experiências maravilhosas nas montanhas do Timor, que muitas pessoas que vivem remotamente no Timor-Leste. Ano passado eu estive em Guiné-Bissau, e eu vivi ali no campo missionário, mesmo a realidade de pessoas que eu disse assim, cara, como eu sou miserável, por que eu reclamo da minha vida, se eu tenho tudo? E olhando para aquelas pessoas assim, que na minha maneira de pensar, penso que eles não têm nada, mas eles falam, eu tenho tudo. E eu, na minha visão, na minha concepção, no meio que eu convivo, eu achava, né, que eles não tinham nada, mas eu falei, eu sou feliz e tenho tudo. E às vezes a gente tem tudo e fala que não tem nada. Então eu me senti um miserável. Aquilo ali para mim foi um aprendizado muito grande no servir. Ver aqui o sorriso das pessoas, a alegria em servir a Deus, a nos receber com tanta alegria. Então isso é maravilhoso. Servir é algo lindo. Então eu quero ir lá para viver a experiência e para aprender ainda mais a servir. Isso é muito bom, é a Marival. experiência que eu quero. Eu tive uma confissão de um pastor. Sabes o que é que ele disse-me assim? Tu não sabes o que é que Deus está a fazer dentro da minha igreja. Os líderes que não eram posicionados subiram os legendários. Estão todos posicionados. Ninguém queria fazer cursos, estão todos a fazer cursos. A igreja está cheia, eu tenho que mudar de espaço. Eu não vou dizer aqui o nome, mas ele confessou-me isso. Eu disse assim, meu Deus. E ele disse, eu tenho os meus líderes todos posicionados. Porquê? Porque eles entenderam a mensagem. Claro. Então, isso é um motivo de alegria para nós. Com certeza. É porque, assim, se Deus nos chamou para fazer esse trabalho, e eu quero dar aqui os parabéns ao Nuno, que é um homem super envolvido. Hoje, acho que eram 6h30 da manhã, estávamos em oração, juntos, lá, porque a gente também começa ao top muito antes de ele dar início. E o Nuno é um homem dedicado a isto, com unhas e dentes, como se diz em Portugal. E parabéns, Nuno, porque eu quero ser igual a ti. Transversal a todos. Mas todos dão o seu bocadinho e a gente faz ali uma equipa muito boa. Algo que nós temos sempre o cuidado muito de dizer é o top não acontece sem toda a gente. Né? Todos são importantes. Há aqueles que têm mais visibilidade, há aqueles que têm menos visibilidade, mas sem todos não vai acontecer nada. Então, eu sempre digo isto, que é a importância de cada um no papel que está distribuído. Porque existem várias áreas, como vocês devem imaginar, 150 homens a servir, é muita gente a servir. Muita gente. Então, isto é uma grande organização, eu costumo dizer que isto é quase uma multinacional, porque vêm pessoas de outros países também normalmente. Então, são várias nacionalidades que participam, né? Tanto para participar quanto para ajudar, várias principalmente. Culturas, né? vários choques de cultura até no serviço, não é? E então existe a logística, existe o louvor, existe uma série de segurança, não é brincadeira o que nós fazemos ali. Não é? Aproveitar esse momento aqui para parabenizar o Thiago Rocha, está me devendo de vir aqui, tá bom? Sempre que eu falo com o Thiago, não estou nos Estados Unidos, eu estou no Brasil, estou não sei aonde. É verdade. E eu entendo, né, perfeitamente que ele tem, né, grandes responsabilidades aí em várias atividades, mas espero em breve dele vir aqui também no nosso podcast e compartilhar, né, um pouco da sua história aqui conosco. Ele, quando eu entrevistei lá o pastor Putzum, ele estava junto, também entrevistei e falamos sobre esse grande movimento, e me convidou também, e agora, tô indo aí, Thiago, tô colado aí no 1185 aí, e eu tenho certeza que vai ser maravilha. Quando vocês chegaram aqui, né, a gente conversando aqui, né, e nos conhecendo, você falou, Morivaldo, você tem alguma pergunta específica para fazer pra gente? Eu digo, não tenho nenhuma pergunta específica, eu quero conhecer vocês e apresentar vocês aos meus subscritos aqui no canal. São 26,6 mil inscritos no canal, temos 10.5 no Instagram, então muita gente que até eu não conheço, mas que já me conhece, já sabe do nível das pessoas que sentam aqui na mesa para conversar comigo. Então não tem nenhuma surpresa, mas claro, sempre deixo para o final. Talvez uma pergunta, né,
que eu não fiz, mas vocês vieram no caminho perguntando o que é que ele vai me perguntar, o que é que ele vai falar. Vamos me preparar aqui para responder. E talvez eu nem citei no assunto aqui, mas você queira compartilhar, começando com o Sérgio. Então, Sérgio, eu sempre digo, né, que esse é o momento. A pergunta que eu não fiz, mas você gostaria de compartilhar. Fala pra gente aí, olha para aquela câmera e deixa o recado. Imagina que me perguntasse, Morivaldo, deixarias agora os legendários, deixarias de servir, abandonarias o movimento? Não. Não. Boa. Não. Hoje você está completamente Não. de corpo e alma dentro do projeto. Porque a gente ver outros homens a serem transformados é realmente aquilo que vai no coração da gente. Porque podias fazer essa pergunta, na realidade. Sim, claro. Sérgio, tu largavas os legendários amanhã? Eu não largaria. Eu acho que, para nós que estamos lá, aquilo não é só para os participantes, como eu não disse, começam como participantes e depois mudam de posição, como se costuma dizer. Mas nós recebemos muito aquela montanha. Sempre que nós viemos lá, nós também trazemos algo novo connosco. Sensacional. E com você também poderia ser normal. Claro que você não vai dizer não é normal, porque hoje você está realmente, né, de corpo e alma dentro do projeto. Mas, de fato, né, dentro desses 150 mil, nem todos, né, deram continuidade, nem todos passaram adiante, convidou alguém, nem todos voltaram, né? E faz parte, né? Faz parte. Mas a grande maioria teve, de fato, um encontro, uma transformação e permanece, né, dentro do projeto. Eu não estava a falar que existe um tempo para tudo, não é? É verdade. Se calhar hoje está aqui o Nuno como o nosso boss, mas amanhã poderá estar outro. Sim. Ele vai treinar, o normal é que amanhã tenha outro, senão o Nuno... Então, é isso que ele faz, é treinar outros homens também, para também, quando for preciso, estarem preparados para o que vem aí. É assim, todos nós temos a missão de treinar quem vem seguir de nós, não é? Porque isto é uma missão, porque este movimento não pode estar dependente, seja de quem for. Né? Falou há bocado o Morivaldo do Tiago. O Tiago é um visionário, o Tiago é aquele cara que eu costumo dizer, ou se ama ou se odeia. É, né? Tem um espírito de liderança gigantesca, né? Onde chega ao impacto. Né? Eu tenho entrevistado muitos aqui da plataforma aqui internacional, né? E muitos eles, né, têm falado de estar perto do Tiago. Isso é muito bom. Isso é sensacional. Agora eu passo nessa pergunta que eu fiz aqui ao Sérgio, eu passo também para o Nuno. Então, nós enquanto homens temos esta particularidade de queremos colocar sempre condições para fazer alguma coisa, né? Ou seja, eu vou, se tiver condições financeiras, eu vou, se o meu emprego me permitir, eu vou, se... E aquilo que eu quero dizer a toda a gente é, o primeiro obstáculo àquilo que Deus quer fazer muitas das vezes na nossa vida somos nós próprios, né? Nós é que muitas vezes somos pedras de tropeço àquilo que Deus quer fazer. Então, eu não coloco uma pergunta, mas coloco um desafio. E digo a todos vocês que estão a ouvir, não sejam pedras de tropeço àquilo que Deus quer fazer nas vossas vidas. Vão, experimentem, e uma coisa eu vos garanto, se vocês vierem de lá da montanha, da mesma forma que vocês subiram, venham falar comigo e a gente fala na questão financeira. A gente não quer que ninguém saia prejudicado de subir a montanha, mas nós temos tanta certeza daquilo que lá vai acontecer, não connosco, mas convosco e com Deus, que a gente arrisca tudo. Então, venham, experimentem e depois possam falar com poder e com autoridade sobre aquilo que vocês vão viver. Uma coisa eu vos garanto, a vossa vida nunca mais será igual. Esta é a promessa que eu vos faço. Sensacional. Isso é muito bom, né? Você passar essa visão, porque nós homens somos condicionados, né? Esse si fica sempre a nossa vida. Mas que bom que você tem, né? Digamos assim, como líder, aquele que é incondicional no amor, no cuidado, no ensinar, que é o nosso Deus. E isso é impagável. Olha, é claro, como eu falei aqui no início, a gente compartilhar as histórias de vocês, ficaria aqui, né, a semana inteira aqui falando, compartilhando. Mas a ideia não é essa, a ideia aqui foi poder conhecer vocês, conhecer um pouco mais do projeto do Legendários, ainda mais aqui em Portugal, que chegou recente, mas que já alcançou tantas vidas aí. Eu não vou falar que foi só os homens, mas vidas, porque é a família que é impactada, né? E parabenizar aqui ao Tiago, que está na liderança aqui nesse país, e ao Jonas, né, que foi aquele que conectou a vocês aqui para o nosso Falando Sério Podcast, e também me deu a oportunidade de poder participar, né, desse Top 1185, e eu estarei com muita alegria já me preparando, né, desde da semana passada me preparando e contando os momentos,
os segundos para estar junto com vocês. E eu quero agradecer de coração. E para as pessoas que não conhecem aqui posso chamar de Pastor Nuno. Não, vou chamar de Nuno. Pode chamar de Nuno mesmo? Nuno, eu não fico com esse Pra nome atrás. Né, para quem quiser conhecer mais, né, do Nuno, fala aí o seu Instagram para as pessoas. O meu poderem Instagram seguir. é um nome bem português, que é Nuno Adelino Santos. Sigam, é um privilégio. Vão ver muita coisa cor de laranja no meu Instagram, porque tal e qual como o Sérgio falou, torna-se um modo de vida. Né? Então isto torna-se um modo de vida. E é isso que nós queremos também. Venham viver connosco esta experiência. E você também, Sérgio? Qual é o teu Instagram? Quer que você Eu acho que né, conhece as pessoas de lá? O meu é Sergio.dan. É muito Pronto. simples. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou colocar na descrição aqui embaixo, vocês vão lá e seguem aí, tá bom? O Nuno, segue também o Sérgio, e em especial também segue aí os legendários, né? E porque alguma tá como coisa- legendários Legendários PT. PT. Tudo junto. PT, E alguma pronto. coisa, mandem mensagem privada, alguma dúvida que tenham, alguma dificuldade, nós estamos aqui para ajudar. Maravilha. Então, já agradeço de coração a vocês por compartilhar desse momento, né? Tirar esse Nós momento de vocês agradecemos. para vir aqui, né? Compartilhar da experiência que vocês estão vivendo e compartilhando com outros homens. Gratidão, Sérgio. Muito obrigado. Satisfação de coração. Obrigado Nuno, pelo, tudo de pelo bom. privilégio. E para quem não assistiu, gente, né, por completo, volta aí do início, tá bom? Volta aí do início e acompanha esse bate-papo aqui, esse episódio sensacional, conhecendo esses dois homens aqui, os dois legendários, o Nuno e o Sérgio, aqui no Falando Obrigado, Sério. Só falta Falando a gente sério, despedir com o nosso grito. Nós temos um grito de guerra. Olha aí, então agora, 1, 2, 3. Au! olha aí. Eu não posso fazer isso ainda não, né? Não, Pois é, por isso que eu nem me ousei a fazer. Nós nem vamos explicar o significado do grito de guerra. Depois na montanha vão aprender. Pronto, então já sabe, né? Quando eu voltar depois, né, do legendário, voltar da montanha fazer a U, aí você quer perguntar para mim, eu digo, eu te convido a subir para você ir conhecer. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, beijo no coração, tudo de bom e até o próximo encontro. Obrigado, Nuno. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Um abraço Obrigado, a nós todos também. os legendários. Bye, bye.